alcançando o coração do seu adolescente. Lição 1. O perfil de uma família saudável. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4,12. Propósito da lição: avaliar o relacionamento entre pais e filhos adolescentes. 1. Adolescência, um período de alegria. É possível construir uma família saudável. Os pais podem ter relacionamentos fortes, positivos, saudáveis e duradouros com seus filhos adolescentes. Esta tem sido a experiência real de muitos pais. Não devemos aceitar a ideia de que os adolescentes têm de se rebelar, pois essa ideia leva os pais a desistir antes mesmo de começar. Romanos 12:2. Os pais podem fazer a diferença, porque Deus faz a diferença. E para aqueles que estão começando tarde, Deus pode restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2:25. O ciclo de mudança começa com os pais, em seus corações e suas mentes. Trabalho, diligência, paciência, uma visão nova e honesta sobre você mesmo são as exigências para se construir uma família saudável. Nosso desejo não é tornar você um pai ou uma mãe melhor, nem tornar seu adolescente um filho melhor. Queremos ajudar vocês a se tornarem pessoas melhores que conhecem a Cristo, pessoas que compreendem sua vontade, propósito e plano para desenvolver relacionamentos duradouros. 2. De quem é a culpa? A frustração dos pais. Em todos os lugares encontramos pais que se sentem magoados com seus filhos e expressam sua tristeza e frustração. Sentindo-se confusos e traídos, os pais compartilham uma história em comum. Não compreendemos. Nosso filho foi criado na igreja desde pequeno e estudou em uma escola cristã, mas agora, como adolescente, tem rejeitado nossos valores. Por quê? O que levaria um adolescente a rejeitar os valores ensinados a ele desde pequeno? Há muitas respostas a essa pergunta, mas no topo da lista está algo que a Bíblia chama de iniquidade. Isaías 53:6, 59:2. O homem sabe o que é certo, mas ainda assim escolhe seguir o seu próprio caminho. O apóstolo Paulo alistou motivos de as pessoas se distanciarem de Deus: medo, cobiça, imoralidade, legalismo e a desilusão de que o cristianismo não cumpre o que promete. Essas podem ser as mesmas razões por que os adolescentes se distanciam de seus pais e de seus valores. Há outros fatores que podem levar os adolescentes a abandonar a segurança do amor de seus pais. Vivemos em uma sociedade ameaçadora em relação à família e que acredita que os valores morais sejam relativos. Sem uma comunidade moral cercando e apoiando seus valores, você tem que lutar sozinho contra a televisão, a pornografia, as drogas, o sexo pré-conjugal, a publicidade sem censura, a educação baseada em valores convenientes, as escolas degradantes e a pressão negativa dos colegas. Adolescência, resultado dos anos anteriores. O período de adolescência é o resultado de tudo que ocorreu antes da vida de uma criança. Toda interação entre pais e filhos nos anos de formação, seja certa ou errada, intencional ou como resultado da negligência, forma as características sociais e relacionais da criança antes que ela se torne adolescente. Os problemas que você enfrenta podem ser resultados do seu pecado, do pecado de seu filho adolescente, do pecado de sua comunidade ou do pecado de todos os três. Números 14:18. Seja qual for a fonte da rebelião, o ponto de partida para a restauração e a cura sempre será o mesmo: seu relacionamento com seu filho. Tiago 5,16. 3. Uma espada de dois gumes. As ações causam impactos.
Comovidos pela compaixão, muitos falam aos pais: está tudo bem, não é sua falha, você não é o culpado. Mas essa afirmação é como uma espada de dois gumes. O mesmo corte que separa a responsabilidade pessoal daquilo que aconteceu retira a esperança do que estão em desespero. Perdemos a esperança da cura dos padrões destrutivos da paternidade, se motivações puras, sem o uso de métodos corretos, podem justificar as ações e palavras erradas. Como pais, temos que saber que as nossas ações causam impactos. Se a responsabilidade pessoal é cortada, a sociedade acaba sofrendo as consequências. Uma visão bíblica equilibrada. Vivemos em dias marcados por uma epidemia de pessoas que se fazem de vítimas. A verdade é que na maioria das relações entre as pessoas, somos ao mesmo tempo vítima e agente. Alguns filhos são vítimas das escolhas erradas dos pais, porém, eles também erram em suas escolhas. Uma visão bíblica equilibrada considera ambos, os pais e os filhos, responsáveis por suas próprias ações. Ainda que, de certa forma, um seja responsável pela vida do outro, cada um terá que apresentar diante de Deus, impossibilitado de transferir a culpa do próprio pecado para o outro. 4. Onde estamos hoje? Compreendendo a situação atual. À medida que examinamos os nossos corações, precisamos verificar os nossos pontos de vista sobre a adolescência, o nosso passado, o nosso estilo de paternidade e os elementos que melhoram e preservam os relacionamentos. Elaboramos 40 perguntas com a intenção de ajudá-los a avaliarem o seu relacionamento com seus filhos. Não será fácil responder a essas perguntas honestamente, pois as famílias com uma reputação de terem relacionamentos saudáveis tendem a ser mais severas consigo mesmas. As famílias que enfrentam dificuldade têm a tendência de subestimar a seriedade de seus problemas ou a se contradizer. Alguns respondem: sim, meu filho está envolvido com drogas, mas também respondem: sim, meu filho é um cristão firme. Uma palavra final de encorajamento. Para compreender a sua situação e conseguir o máximo de ajuda, por favor, seja o mais honesto possível. É doloroso expor a realidade de seu relacionamento, mas este é o princípio para se iniciar o processo de cura. Quando há honestidade e transparência em se falar dos problemas, há liberdade e esperança para alcançar as soluções. A porta para a cura é destrancada pela chave da honestidade. Do outro lado dessa porta está um Pai misericordioso. Então, vá em frente e entregue o seu coração ao Senhor. Faça o teste para cada um de seus filhos adolescentes e prepare-se para começar o processo de cura do seu relacionamento com eles. Teste de avaliação. Este é um teste para avaliar o relacionamento dos pais e filhos adolescentes. O teste tem a finalidade única de fornecer um ponto de referência objetivo. Sua pontuação final ajudará você a avaliar onde está. O teste não tem finalidade de encorajar ou desencorajar você, mas de fornecer um ponto de partida com vistas ao aperfeiçoamento. Lembre-se, um relacionamento mais forte com seus filhos adolescentes está a caminho. Faça o teste individualmente para cada um de seus filhos adolescentes. Este teste é dividido em 2 sessões. Cada uma possui uma escala de avaliação diferente. Observe a diferença quando você está à segunda sessão. Depois de completar ambas as sessões, some as notas e o resultado e anote-os na tabela de pontuação. Se por alguma razão uma pergunta não se aplicar à sua realidade, faça uma suposição. Faça o teste também como se fosse com seus próprios pais. Como se você acha que eles responderiam essas perguntas sobre você. Seção 1. Escreva suas respostas nos espaços relacionados a cada pergunta nesta seção, baseando-as na seguinte escala, de 1 a 5. 1. Isso representa nosso filho ou nosso relacionamento. 2.
e isso normalmente representa nosso filho ou nosso relacionamento. 3. Às vezes isso é verdadeiro a respeito de nosso filho ou de nosso relacionamento, porém não de maneira frequente. 4. Isso normalmente não é verdadeiro a respeito de nosso filho ou nosso relacionamento. 5. Isso raramente é verdadeiro a respeito do nosso filho ou do nosso relacionamento. Perguntas da seção 1. 1. Nossa comunicação é caracterizada por bem poucas limitações. Podemos falar sobre qualquer coisa. 2. Nosso filho aguarda com expectativa os momentos especiais em família, quando apenas nós estamos juntos. 3. Os amigos de nosso filho consideram divertido estar em companhia de nossa família. 4. Nosso filho nos considera uma boa fonte de consulta. 5. Nosso filho pode aceitar não como resposta sem explodir. 6. A influência dos amigos sobre nosso filho é menor do que a nossa. 7. Nosso filho está interessado no que está acontecendo em nossas vidas. 8. Quando nosso filho chega a casa à tarde, sabemos que tem uma razão justa. 9. Nosso filho é uma das fontes de conselho que procuramos em tempos de crise. 10. Quando temos uma discordância com o nosso filho, fazemos as pazes rapidamente, sem guardar ressentimento. 11. Nosso filho sabe que se nós o prejudicarmos de alguma maneira, ele poderá contar com o nosso pedido de perdão. 12. Se estivermos atrasados e deixarmos os pratos do jantar sobre a mesa, nosso filho provavelmente limpará a mesa, lavará os pratos e os guardará. 13. Nosso filho nos considera justos e flexíveis. 14. Nosso filho aceita a crítica, avalia e está disposto a falar a respeito. Nosso filho nos considera como parte de seu círculo íntimo de amigos. 16. Nosso filho guarda as coisas que usa. 17. Se nosso filho tivesse escolha, ele nos escolheria para ser seus pais. 18. Nossos amigos apreciam nosso filho. 19. Nosso filho tem seu próprio tempo de leitura bíblica e meditação. Não temos que relembrá-lo. 20. Nosso filho sente apreciação por nós. Seção 2. Escreva suas respostas nos espaços relacionados a cada pergunta nessa seção, baseando-as na seguinte escala de 1 a 5. 5. Sempre verdadeiro. Ou isso caracteriza em muito nosso filho, nossos sentimentos ou nosso relacionamento. 4. Frequentemente é este o caso ou isso normalmente caracteriza nosso filho, seus sentimentos, nossos sentimentos ou nosso relacionamento. 3. Às vezes isso é verdadeiro. 2. Isso acontece mais frequentemente ou isso normalmente não caracteriza nosso filho, seus sentimentos, nossos sentimentos ou nosso relacionamento. 1. Isso raramente é verdadeiro a respeito de nosso filho ou do nosso relacionamento. Perguntas da seção 2. Quando pedimos para nosso filho fazer algo, parece que sempre acabamos em uma luta de poder. 2. Nosso filho prefere passar mais tempo com seus amigos do que com nossa família. 3. Nosso filho frequentemente concorda com o que nós dizemos, entretanto, faz o que ele mesmo quer. 4. Nosso filho é facilmente influenciado por seus colegas, modas ou comportamentos. 5. Fixar limites para nosso filho não faz nenhum efeito, ele o ignora. 6. Nosso filho mal pode esperar para crescer e deixar nossa casa. 7. Nosso filho não é considerado uma pessoa que pode cuidar das crianças. 8. Para a idade dele, não nos sentimos confiantes quanto à habilidade de nosso filho tomar decisões sábias. 9. Quando discutimos com nosso filho, ele fica sem falar conosco durante alguns dias. 10. Se não fosse a respeito de esportes ou de clima, provavelmente não teríamos nada para falar com nosso filho.
11. Estamos temerosos de que nosso filho esteja experimentando ou experimentou drogas. 12. Nosso filho tem pouco interesse em coisas espirituais. 13. O gosto do nosso filho para roupa e estilos de penteado é totalmente oposto ao nosso. 14. Se sairmos durante um final de semana, achamos que não podemos confiar em nosso filho para ficar em casa. 15. Nosso filho deixa toda a família tensa. 16. Estamos temerosos de que, se formos muito exigentes, nosso filho sairá de casa. 17. Nosso filho nos ameaça fisicamente. 18. Estamos temerosos de que nosso filho seja sexualmente ativo ou até promíscuo. 19. Nosso filho tem a atitude de que os outros devem guardar as coisas que ele usa. 20. Nosso filho nos considera excessivamente críticos. Tabela de pontuação. Compare sua pontuação com os números do resumo do perfil familiar a seguir. 40 a 60. Relacionamento pais, filhos muito saudável. 61 a 80. Relacionamento pais, filhos saudável com problemas secundários. 81 a 115. Relacionamentos pais, filhos entre bom e fraco. Há algumas questões de comportamento que, se não forem corrigidas, podem gerar lutas e conflitos. 116 a 140. Relacionamento pais-filhos fraco, caracterizado principalmente por conflito. 141 a 170. Relacionamento pais-filhos apenas tolerável. 171 a 190. Relacionamento pais-filhos inexistente. Aplicação prática. Ter uma família saudável é o desejo de todos, mas para construir uma é necessário empenho, dedicação e compromisso por parte de todos os membros da família, principalmente por parte dos pais. Fazendo o teste, cremos que você pode observar várias coisas em sua família, tanto positivas como negativas. Quais foram os sentimentos que você teve ao ver o resultado dos testes? Qual é a área de maior urgência que precisa ser mudado e trabalhado? Escreva os seus sentimentos, conclusões e pelo menos 3 decisões que você tomou e que já deseja colocar em prática. Reflita e ore. A família é uma ideia de Deus e foi instituída por Ele. O propósito de Deus ao criar o homem e a mulher era que eles vivessem em harmonia espiritual, emocional, relacional e física. Mas através da desobediência, essa harmonia foi quebrada. O homem se afastou de Deus e, ao invés de procurar viver bem com seu semelhante, ele começou a enfrentar muitos conflitos. Hoje a situação não mudou e a humanidade tem vivido longe dos propósitos de Deus. O homem muitas vezes tem até se esforçado para alcançar a Deus, procurando fazer boas obras, tendo uma religião, sendo honesto, mas o que encontra é um grande vazio em seu coração. As famílias estão vivendo dias difíceis, pois os membros não têm tido muito tempo para investirem na vida um do outro e, consequentemente, estão se afastando cada vez mais um do outro. Cremos que este curso irá ajudá-lo muito, com uma ferramenta para restaurar os relacionamentos quebrados. Entretanto, só Jesus Cristo poderá restaurar o seu relacionamento com Deus e lhe dar a vida eterna. A Bíblia é clara ao declarar que o único caminho que conduz o homem de volta a Deus é através de seu Filho Jesus Cristo. João 14,16. Que veio ao mundo na forma de homem e passou por tudo aquilo que um ser humano pode passar. E no final teve uma morte maldita. Foi crucificado, levando sobre si o pecado da humanidade. A grande prova de que realmente ele é o Filho de Deus foi sua ressurreição, pois ao terceiro dia saiu de sua sepultura e durante 40 dias viveu no meio de seus discípulos. Hoje ele está vivo, interessado em conduzi-lo de volta ao Pai Celestial e em ter um relacionamento pessoal com você.
Compartilhamos nessa lição que uma família saudável é aquela que vive a verdade de Jesus Cristo diariamente. Se você compreendeu a importância de voltar-se para Deus, faça a oração. Essa é uma oração que expressa a compreensão da necessidade de Deus, de arrependimento e da entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e preciso de Ti. Compreendi que os meus esforços não são o suficiente para agradar a Deus, mas que somente através do Senhor Jesus terei acesso ao Pai. Por isso decido receber a Ti, Jesus Cristo, em minha vida como meu Senhor e Salvador. Reconheço que o Seu sacrifício é suficiente para me perdoar e purificar de todos os meus pecados. Entrego a minha vida ao Senhor e decido, a partir de hoje, viver uma vida de comunhão contigo. Amém.